E agora a gente confere uma matéria sobre design de interiores. Confere com a gente. Design de interiores é a arte de planejar e arranjar ambientes de acordo com padrões de estética e funcionalidade. O profissional harmoniza em um determinado espaço móveis, objetos e acessórios como cortinas e tapetes, procurando conciliar conforto, praticidade e beleza, utilizando tudo de acordo com o ambiente e adequando o projeto às necessidades e ao gosto do cliente. Raquel Broco, graduada em design pela FURB, bateu um papo com o Plugin e falou sobre o mercado da região, além da sua tendência atual. Eu vejo que cada vez é mais inovador e muito clean, muito simples, muito sem poucos elementos que chamem a atenção, um ambiente mais aconchegante, mas mais limpo, com linhas retas, com alguns elementos que se destacam. Como qualquer trabalho na área, um designer deve dominar as cores e utilizar as sensações que elas provocam da melhor maneira possível. Então, realmente existe uma psicologia das cores que a gente trabalha e dependendo do tipo de interior que for, se for residencial ou se for comercial, isso é mais ou menos trabalhado. A gente pode ver que grande parte das franquias de fast food trabalham com vermelho e amarelo, que são cores que incentivam muito a agitação, a alimentação. Mas isso também é um pouco mais difícil de colocar dentro do interior. Tu não vai colocar uma cozinha vermelha, por exemplo, mas um quarto amarelo, o roxo mesmo, que incentiva muito a criatividade, tu usar no escritório. Então, trabalhar um pouco as cores, sim, com a psicologia delas, mas sempre seguindo uma tendência e cuidar muito também com aquilo que o cliente gosta. Não dá para a gente impor alguma cor só por causa que ela incentiva alguma sensação. Raquel, a gente sabe que um designer de interiores ele não assina o seu trabalho, né? Como é que um designer faz para ficar conhecido no mercado? É muito boca a boca? É por recomendação? Conta pra gente. Bastante por boca a boca, por recomendação, muito também alguma coisa de marketing, de mídia. Antes de tudo, deve-se estar certo que o dom é um dos pontos altos para a escolha dessa profissão. O design de interiores é com certeza uma arte, requer sensibilidade, bom gosto e muito conhecimento. Respeite os gostos do cliente, mas lembre-se, todo projeto deve ser único e memorável. Então, Diogo, está surgindo uma onda de propaganda indoor, né? Você acha que o design de interiores pode contribuir com essa área da propaganda? Sim, nós temos grandes novidades aí no design de interiores. Só o design de iluminação, por exemplo, já pode mudar totalmente o ambiente, né? Os móveis, as estruturas, isso é muito estudado hoje, né? Você já deve ter entrado em uma loja e visto uma menina num canto, assim, com uma pranchetinha anotando certas coisas, né? Muitas vezes isso ela está anotando qual é o percurso que o cliente faz dentro da loja, justamente para preparar a loja, as estruturas, de uma forma com que o cliente aproveite melhor a visualização do produto, por exemplo. Nesse caso, um stand mal feito já pode dificultar, um ambiente mal iluminado, a cor errada na parede. Então, até como vocês falaram antes, tem gente que pergunta, atualmente, menos é mais? De novo eu digo, depende, né? Porque tu tem que saber como fazer as coisas. Tudo depende de um bom briefing, né? Se tu tiver um bom conhecimento do teu público, dos objetivos dele, o pessoal esquece muitas vezes disso. Pensar em quem vai utilizar isso do outro lado. Muita gente cria segundo as suas próprias concepções de criação, de estética, de cor, de design, e esquece de quem vai usar isso do outro lado. É uma história do telefone que eu falei antes, né? Por exemplo, um stand de feira, né, dentro de uma feira. Isso é importantíssimo, um stand, né? Nós tínhamos stand bem simples antes, hoje nós temos stands que são muito bem elaborados. Nós temos materiais que simulam inúmeras coisas, aço escovado, enfim, né? Nós temos stands que se montam em 2 minutos, né? E stands com uma estética muito bem elaborada. Eu acho que hoje um grande campo a ser explorado do design também é a iluminação, como eu falei antes. Tem poucos profissionais que são preparados para isso, né? Porque o pessoal relaciona muito a comunicação indoor só com a comunicação visual, a propaganda, mas comunicação indoor é a passarela de um desfile, é o stand de uma feira, é um display que hoje está se usando muita tecnologia, né? Displays digitais, displays interativos, enfim, tudo isso que envolva tecnologia, novos materiais, né? E uma comunicação rápida, voltada para um público que está sempre em movimento, que indoor tem essa, né? Por exemplo, dentro de um shopping, né? A importância de um design bem feito numa vitrine, né? Tu tem que chamar o teu cliente para dentro da loja. Então, como é que tu faz isso, né? Até foi interessante, vocês falaram antes ali da quantidade não foram vocês, foi a designer que falou sobre a
tendência clean das coisas, né? Na verdade, o clean, o pessoal linka muito com o branco, né? Com minimalismo, tá? E clean não é só isso, né? Tu pode usar preto, vermelho, amarelo, laranja, todas no mesmo ambiente, na mesma peça, e ainda assim tu tem um ambiente clean. Então tá muito como tu distribui os elementos que vão estar posicionados na tua peça. Tua peça pode ser a capa de uma revista, pode ser a entrada de uma loja, pode ser um tapete que está no chão, pode ser um móvel pendurado na parede, né? Então o design ele é muito mais amplo, né? Ele abarca várias áreas aí, inclusive, como a designer falou, as questões da psicologia. Então tu tem que saber como as pessoas convivem, como elas pensam, como elas agem, o que elas querem, o que incomoda, o que não incomoda, e depois disso tu vai começar a criar. Então uma boa leitura, isso é fundamental para quem faz design, né? Uma boa leitura, estar antenado, curiosidade o tempo todo, né? Fuçando atrás das coisas e pensar no teu cliente, né? E não sai daí que depois do intervalo a gente confere uma matéria sobre design de moda e o quadro Na Rede.